Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Quero ler com vocês aqui a partir do verso 18 em diante. E hoje nós vamos conversar sobre o Natal pela perspectiva de José. Jesus, obviamente, é o personagem mais conhecido de toda essa história. Maria, precisamos confessar, é uma das personagens mais conhecidas de toda a Bíblia e também uma personagem central no Natal. Mas José, embora seja um personagem menos divulgado, menos propagado, menos celebrado, ele muito nos ensina. Existem poucos trechos da Bíblia falando sobre José, o pai de Jesus. Mas nos poucos trechos que ele aparece, ele nos ensina, gente, lições muito profundas, lições constrangedoras, positivamente falando. Sabe quando você fica constrangido por alguém ensinar algo tão precioso para você? É a sensação que eu tenho quando eu leio sobre a história de José. Então quero compartilhar com você sobre isso a partir de Mateus capítulo 1, versos 18 ao 25. Vamos fazer diferente hoje? Ao invés da gente ler o texto inteiro, a gente vai lendo cada versículo, eu já vou comentando com você, expondo ali as minhas anotações de cada verso e a gente vai complementando até chegar no versículo 25. Antes de ler esse texto, inclusive, convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal, estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos embora? Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha que interessante. No verso 18 diz que Maria estava prometida em casamento a José. No verso 19 fala assim: por ser José o seu marido. Aí talvez você se pergunte, poxa, ela estava prometida em casamento ou ela já era esposa? Porque diz que José era marido. Nós conversamos sobre isso ontem com mais detalhes, tá? Se você tiver dúvidas sobre isso, volta no devocional de ontem. A gente gastou um pouco mais de tempo para explicar contextualmente isso. Mas para você que está aqui a primeira vez e tem essa dúvida, de um modo bem resumido, essa aparente contradição, ela surge na nossa mente quando a gente tenta ler o texto de 2000 anos atrás com a ótica de hoje. Quando a gente tenta interpretar os acontecimentos daquela época com o contexto de hoje. Afinal de contas, no Brasil, a grosso modo falando, o relacionamento amoroso ele evolui ali de namoro para noivado, noivado para casamento. Chegou no casamento, você tem algumas implicações jurídicas mais fortes, né? Você pode ali mudar o nome, colocar o nome do cônjuge, tem a questão do regime de bens, uma série de coisas. Naquela época, em Israel, o casamento, digamos, tinha duas fases. A primeira fase é do compromisso jurídico, do vínculo jurídico, sem a consumação do ato sexual, e tinha a segunda fase, onde a mulher então ia morar com o homem, e ali eles iriam conviver e formar família e ter a consumação do casamento. Eles estavam aqui nessa primeira fase, ou seja, já havia um vínculo jurídico entre José e Maria, mas Maria ainda não morava com José. Esse casamento ainda não havia sido consumado. Então, nesse momento, ele já tinha um compromisso público perante a sociedade. E eu quero te convidar a você perceber essa história se colocando no lugar de José naquele momento. Quando a gente não faz isso, a gente perde muita nuance preciosa da história. Afinal de contas, a gente já tem um spoiler. A gente já sabe o que é que vai acontecer. José e Maria, eles vão se unir, Jesus vai nascer, enfim, a gente já conhece toda a história. Mas o que é que estava passando na cabeça de José antes dele saber que tudo isso era um movimento sobrenatural de Deus? Isso aqui já seria algo embaraçoso, gente, nos dias atuais, onde nós vivemos uma sociedade que é completamente desconstruída, digamos assim, certo? Se chegar hoje, Brasil, Ocidente, século XXI, o cara tá ali compromissado, ele vai casar com a pessoa, vai casar com a mulher. De repente a mulher aparece grávida e o filho não é dele, ele sabe que o filho não é dele. Peraí, eu não me deitei com essa mulher. Ela apareceu grávida. Isso já seria algo embaraçoso nos dias atuais, numa sociedade que é muito mais desconstruída. Eu quero que você pense agora o que é que seria isso naquela época, numa sociedade infinitamente mais tradicional do que a nossa.
Isso seria aqui, gente, um motivo de um estigma para o resto da vida. Por exemplo, lembra aí daquela história onde os homens pegaram uma mulher adúltera e jogaram aos pés de Jesus, para que Jesus desse ali um desígnio, um decreto sobre ela? É até uma canção da a Juliane Souza, né, muito conhecida sobre essa história, cujo título é Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? O que é que Jesus fala para aqueles homens? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a punição para uma mulher que fosse pega numa relação fora do casamento era o quê? Morte por apedrejamento. A coisa era infinitamente mais séria. E nós estamos falando de um homem, de uma pessoa que em toda essa história é o que mais está à deriva, por assim dizer. Porque na mente de José, nesse momento, ele está pensando, poxa, eu tava pensando em formar família, ter filhos, passar uma vida com a mulher que eu escolhi, a mulher que eu amo, e de repente essa mulher aparece grávida de outro homem. A possibilidade da tristeza, da raiva, da angústia, do sentimento de justiça, a possibilidade de José querer retribuir na mesma moeda, até pior, sobre Maria, era muito grande. 99,9% dos homens pensaria, fez isso comigo, então agora você vai sofrer o rigor da lei. Então agora você vai sofrer a retribuição pelo que você fez. E a maioria das pessoas pensaria em praticar algo até pior, algo até desproporcional. Não vai pagar dobrado pelo que fez comigo. A Bíblia fala que José, antes de saber que era Deus, antes de saber que era anjo, antes de saber que era um movimento sobrenatural, com o coração que ele tinha, a Bíblia fala que ele pretendia anular o casamento secretamente. E não era pela reputação dele, não. Era pensando em Maria. Gente, que nível de constrangimento que José traz para nós. Constrangimento positivo. Constrangimento esse que nos ensina. Você consegue ser bondoso e justo num mundo que é mau e que é injusto? José nos ensina isso. Porque pela perspectiva dele, ele está sendo injustiçado. Pela perspectiva dele, ele está sendo traído. É uma traição de uma pessoa que ele ama muito. Ele já tinha pretensões de passar a vida inteira, de formar família, de ser mãe dos filhos dele. Mas mesmo assim, ele está pensando de uma forma de agir sem prejudicar aquela que a prejudicou, supostamente falando, tá bom? Isso mostra que José, ele foi bondoso mesmo antes de saber que isso era um ato de Deus. Eu penso que a bondade do nosso coração, ela é realmente demonstrada nos momentos onde alguém faz uma maldade conosco. Que é muito fácil você ser bondoso com quem é bondoso com você. Você concorda comigo? É muito fácil você ser justo com quem é justo com você. Você fica até constrangido, mas você pensa, poxa, fulano me ajudou tanto. Eu me sinto compelido a ajudar ele de volta. Fulano foi bondoso comigo, eu me sinto compelido a ser bondoso de volta. Fulano foi gentil comigo, eu me sinto estimulado a ser gentil com a pessoa de volta. Mas será que você seria gentil com quem é grosseiro com você? Será que você seria bondoso com quem é maldoso com você? Será que você seria justo com quem agiu com injustiça com você? Só um coração no centro da vontade de Deus consegue fazer isso. E o Senhor nos convida para isso. O Senhor nos convida a permanecermos firmes em nosso caráter, nos valores de Deus, mesmo quando um cenário nos empurrar para atos de vingança, de injustiça e de maldade. Então, mesmo diante desse cenário, ele estava pensando numa forma de não prejudicar Maria em toda essa situação. O cara era a benção, meu. José era a cabra macho. Aí vem o versículo 20, diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante, gente. Eu acredito de fato que acho que Deus, olhando a situação, falou assim: tem que enviar o anjo. Se não enviar um anjo para José, ele não vai conseguir acreditar nessa história, certo? E o mesmo anjo que apareceu lá para
para Maria, para falar: olha, você foi escolhida, você é agraciada, você vai ter um filho, esse filho é o Salvador do mundo. Esse mesmo anjo vai lá, aparece para José e conta toda a história para José. Mas é interessante, gente, quando o anjo chega para José, ele fala assim: ó, José, filho de Davi. Ele toca na identidade de José primeiro. Ele remete à identidade de José, até porque a expressão filho de Davi tem a ver com a linhagem messiânica que Jesus tinha. Sabe que história isso me lembra? Quando Gideão, há muitos anos atrás, Gideão estava malhando trigo no lagar. A situação de Israel era completamente caótica. Israel era saqueado pelos medianitas. A crise assolava todo o país. E aí o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala assim, ó: varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira coisa, o bom dia do anjo foi: homem de valor, o Senhor está com você. Quando o Senhor vem nos dar uma missão, ele primeiro nos toca em nossa identidade. Por que isso, Tiago? Por que Deus toca primeiro na identidade antes da missão? Porque é impossível cumprir a missão de Deus com uma identidade distorcida. Impossível. É por isso que ele trabalha primeiro na identidade. Da mesma forma que o anjo, quando foi falar com Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. Depois ele vai detalhar o que Deus vai fazer. Mesma coisa com José. José, filho de Davi. Ele chama pela identidade. Ele clama para algo que está no interior de José. E depois ele vai explicar os detalhes da missão. A pergunta que eu te faço é: em quem está firmada a sua identidade? Uma identidade que não está firmada no Senhor não vai suportar o peso do processo, não vai suportar o peso das promessas, não vai suportar o peso do propósito. Mas uma vez que a nossa identidade está alinhada com Deus, aí vem a missão. Aí vem o desenrolar da palavra. Talvez você está assim pensando: Tiago, o que é que eu devo fazer, para onde eu devo ir, como eu devo agir? Mas enquanto você quer saber o que fazer, Deus quer trabalhar o teu ser, quem você é, a sua identidade, o teu nome, a tua insígnia, José, filho de Davi. E aí ele começa a detalhar todo o chamado. Olha, não tema receber Maria como sua esposa, fica tranquilo, que procede dela, foi gerado pelo Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, você deverá chamar-lhe pelo nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu acho interessante, eu estava lendo essa história aqui para poder conversar com vocês. Eu acho interessante que o anjo tem que dar uma explicação até teológica, né, para José, porque eu acredito que José, eu não sei, é uma conjectura do meu pensamento, abrindo o coração para vocês, para a gente pensar, né? Eu acredito que o José, olhando o anjo, assim, o anjo falando com José: olha, não se preocupe em receber Maria como sua esposa. Ela não te traiu, não. Ela não se deitou com ninguém, não. Ela está grávida do Espírito Santo. Né? E talvez José perguntando assim: poxa, mas justo a minha mulher, véio. Você foi escolher a minha mulher para isso. Pô, pega uma outra pessoa aí, cara. Pô, minha mulher, como é que eu vou explicar isso aqui, cara, para minha família, meus amigos? Vou sair com uma mulher grávida e tal. Ei, José, parabéns, o filho é seu. Não, que eu não sei o que. O Espírito Santo, o Espírito Santo, conversa estranha, retada, viu? Espírito Santo, José, que negócio, que conversa estranha, viu? Ela contou essa conversa pra vocês, você acreditou, José, essa história? Aí, rapaz, um embaraço. Aí eu fico pensando no José assim: rapaz, mas tem que ser desse jeito, velho. Aí o anjo vai lá e fala: José, tá escrito na profecia. Pra você saber que de fato esse menino é o filho de Deus, eu quero te lembrar a profecia lá que tá escrito: que o filho de Deus vai nascer de uma virgem. Tá? Inclusive, essa é prova que a tua mulher, ela é virgem, ela não fez nada errado, não, tá? Ela não traiu a aliança com você, não. Está escrito profeticamente, vai uma construção teológica ali. Por quê? Porque Deus, ele vai ali respondendo os anseios, as angústias. José vai acalmando o coração dele, vai tratando, vai mostrando pedaço por pedaço. José, olha, assim, 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 fica tranquilo, você vai receber Maria como esposa. E para esse garoto aí, olha, José, Deus te escolheu para você ser pai desse garoto, é você que vai ensinar ele. Acho interessante, porque a Bíblia fala pouco sobre José, certo? Esse é um dos poucos pedaços que a Bíblia fala sobre José. E a gente viu aqui no início do devocional que José tem um coração muito bondoso, um coração diferenciado mesmo. E eu fico pensando, Deus, refletindo assim: olha, esse cara, ele vai ser
a referência moral de Jesus, do menino Jesus vai crescer. Esse cara vai ser a referência do Jesus humano. Do Jesus que vai crescer lá com alguns meses, com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos. E está ali desenvolvendo a referência masculina que Jesus teve de José foi perfeita. Um cara profundamente bondoso, justo. Inclusive tem um termo no original aqui que eu quero conversar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha aqui, ó. Do versículo 19, quando fala que José era justo, o termo grego utilizado no original é dikaios. Esse termo dikaios significa alguém que ama a justiça, mas que também ama a misericórdia. Ou seja, o coração de José era misericordioso, não era vingativo. Olha quantas nuances tem na história desse homem que nos ensina. E aí o anjo vai contando, e aí no versículo 24 diz o seguinte: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ao acordar, o anjo apareceu em sonho para José de noite. Quando acordou, ele fez o que o Senhor tinha dito e recebeu Maria como esposa. O que é que isso nos ensina? Que a obediência de José foi rápida, não demorou. Guarda uma coisa no teu coração: obediência demorada é desobediência disfarçada. Obediência demorada é desobediência disfarçada. Isso me lembra, sabe quem? Abraão. Quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai lá, sacrifica ele para mim lá no monte. A Bíblia fala que no outro dia, Abraão pegou, acordou cedo, pegou o filho, chamou os servos e foi. Ele não demorou. Se ele ficasse... Gente, se Abraão demorasse, ele não ia criar convicção no coração. Ele ia criar dúvida. Ele ia começar a ficar pensando: pô, será que foi a voz de Deus mesmo? Vamos sacrificar o filho. Poxa, mas esse é o meu único filho. Não, mas quem me deu esse filho foi Deus. Se Deus me deu, Deus não ia pedir para poder matar ele. Meu irmão, ia começar tanta dúvida. E é isso que acontece com a nossa mente quando nós demoramos de obedecer a Deus. Você não cria convicção, você cria dúvida. Você começa a gerar incredulidade. Mas será que foi Deus? Será que é? Será que não é? Será que isso? Será aquilo? Irmão, se Deus te deu uma direção clara, obedece, segue e faz logo. Por quê? Porque obediência demorada é desobediência disfarçada. Então José ele se apressa em obedecer. Versículo 25, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Olha que interessante. Ele tem um desafio, por assim dizer, né? Social muito grande, que afinal de contas agora ele está em paz. Deus falou com ele, um anjo apareceu, explicou tudo. Ele sabe agora que está tudo em casa, está tudo bem. Não teve problema nenhum entre ele e Maria. Mas como é que explica isso para a sociedade? Isso permaneceu sendo desafiador. Mas mesmo num cenário desafiador, José permanece obedecendo. Eu quero fechar com vocês, gente, esse devocional. Hoje eu quero fazer um pouquinho mais curto. E fechar refletindo, talvez, naquilo que mais fala ao meu coração nessa história de José. A Bíblia não relata nenhuma palavra de José. Não tem assim, o Evangelho segundo José. A pessoa se tivesse, sou pai de Jesus, vou escrever aqui, esse garoto aí, quando tinha 12 anos. Né? A Bíblia não conta a história de José realizando milagres. A Bíblia não conta carta de José à igreja tal. Não tem uma palavra de José. Nem nessa história aqui. Você vê o anjo falando. Você não vê fala de José. Você vê que José estava refletindo, mas você não vê fala de José. Mas essa história muito nos ensina porque, mesmo sem a Bíblia registrar nenhuma palavra de José, a Bíblia nos ministra através dos passos de José. José, sem nenhuma palavra registrada na Bíblia, ele está me ensinando e ensinando a você 2000 anos depois. Numa civilização completamente diferente. Numa cultura completamente diferente. Num cenário completamente diferente. Sem nenhuma palavra. As atitudes dele. A vida dele. O sim dele. Meu irmão, minha irmã, eu oro para que o Senhor faça das nossas vidas uma pregação viva. A Bíblia nos fala, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos chama
de cartas vivas. Nós somos cartas vivas de Deus. É como se Deus escrevesse uma carta para se comunicar ao mundo. Que carta é essa? É a sua vida. Quando os seus passos, quando a sua vida, quando a sua decisão, quando o seu coração misericordioso, quando você é bondoso com quem é mal com você, quando você é justo com quem é injusto com você, quando você é gentil com quem é grosseiro com você, quando as suas atitudes elas vão testemunhando de um Deus que faz morada em seu coração. Embora não haja nenhuma palavra de José na Bíblia, a vida dele é uma pregação viva para nós. Esse para mim é a grande chave da história de José. Alguém que é praticamente anônimo, alguém cuja história não é detalhada, alguém que não aparece muitas vezes, mas sempre que aparece, está ensinando com sua vida. Eu oro para que assim seja com você, porque provavelmente você não vai ser alguém muito famoso. Provavelmente você não vai ser o presidente, a presidente do Brasil. Provavelmente você não vai ser alguém que vai mudar a história do mundo assim em um passo, sabe? Você não vai ganhar a Copa do Mundo do Brasil. A não ser que algum jogador da seleção esteja assistindo aqui o devocional. Vou orar pela sua vida, pedir a Deus misericórdia. O Hexa é necessário. Brincadeiras à parte, para a gente fechar esse devocional. A grande verdade, gente, é que a nossa vida, na linha da história, é um sopro. Eu não sei o quanto você vai viver, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 anos. Se você viver 1000 anos, a sua vida, na linha da história da humanidade, ainda vai ser um sopro. Mas que nesse sopro, a sua vida seja uma bênção por onde você passar. Que nesse sopro, a sua vida seja uma pregação viva por onde você passar. Que nesse sopro, os seus passos testemunhem do caráter de um Deus que se expressa através de nós. Amém, gente? Quero orar com você nesse momento. E olha, antes de orar, quero te convidar, você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Você que não deixou o like na transmissão, deixa o seu like, que faz muita diferença. E eu quero te convidar a estar no nosso grupo de devocionais, um grupo fechado, sem conversa paralela, feito para eu te enviar o link do devocional todos os dias, 5 minutinhos antes de começar. E durante o dia ainda te envio as anotações do nosso devocional. Tem muita coisa aqui em termos de pesquisa que não dá tempo de falar nos devocionais, mas eu mando por escrito lá no grupo para você receber, estudar, aprofundar as lições e quem sabe também, por que não, ministrar essa palavra por onde você passar. Então, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está fixado nos comentários, o link está fixado no topo do chat. E claro, antes de sair daqui, a gente vai orar ainda, mas antes de sair daqui, eu quero que você comente qual foi a lição que Deus mais falou ao teu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, te dou graças por essa palavra, te dou graças por essas lições, te dou graças porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos Josés nesse tempo. Pessoas que possam testemunhar e possam ensinar com as suas atitudes, com os seus passos, com as suas decisões, com as suas ponderações. Ajuda-nos, Deus, a ter um coração de José, que permaneceu bondoso e justo, mesmo no mundo mau e injusto, que permaneceu misericordioso mesmo no meio de um mundo cruel, que foi gentil mesmo no meio de um mundo completamente diferente. Nos ajuda nisso e sabemos que só pelo Senhor podemos ser assim. Não queremos ser apenas bons cidadãos, não queremos ser apenas boas pessoas, isso é o mínimo. Nós queremos, Pai, realmente refletir a sua glória por onde nós passarmos. Que o seu nome, não o nosso, seja visto. Que a sua glória e não a nossa seja exaltada. Que o teu coração e não o nosso seja transmitido. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos ajuda para honrar essa oportunidade e fazer bom uso dela. Essa oportunidade que é a vida. Meu Deus, antes de encerrar essa oração, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Em especial, Pai, em especial, da mesma forma que o Senhor trouxe clareza para José sobre a identidade dele, sobre a missão dele, eu oro para que todos os que estejam aqui orando comigo nesse momento recebam clareza de identidade, clareza de missão, clareza de propósito, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, compartilhe esse devocional com uma pessoa que você ama. Isso vai ser um presente para essa pessoa. E quando ela chegar no final do devocional, ela vai se sentir verdadeiramente amada, que ela vai saber que você compartilhou porque lembrou dela, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima.
Tchau, tchau.